Então, por que esse tema? Sabe, gente, é algo que Deus tem colocado no meu coração para a gente começar a nos perguntar: quem é Jesus para a gente? Então eu quero que todo momento de que a gente for conversar aqui, você comece a se perguntar, você tem essa pergunta no seu coração de quem é Jesus para você? Então esse é o tema da nossa rede jovem e esse é o tema que eu quero conversar com vocês. Então isso é algo que eu tenho me perguntado, de quem é Jesus para mim. Sabe, às vezes a gente pode falar, que nem está escrito ali, quem é Jesus? Salvador, Rei, irmão, Pai. Mas será que a gente vive? Será que a gente experimenta realmente de quem é Jesus para nós? Será que a gente vive isso? Será que a gente tem Jesus como um rei? Será que a gente tem Jesus como um pai? Será que a gente tem Jesus como amigo? Então é isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, para começar, vou começar um pouco meio forte, vai ser forte esse começo. Então assim, todos nós, eu, você, todos nós aqui, dependente de quem seja, o tamanho, enfim, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Diga assim, eu sou pecador. E sabe, gente, eu quero ler Mateus 9, Mateus 9, do 9 ao 13. Luana, abre aí pra nós e pode tirar essa frase aí que você tá acabando com a cereja do bolo, Luana. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sendo onde se coletavam impostos. E ele disse, siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e disseram, e respondeu. Ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que me demonstrem misericórdia. Não que me ofereçam sacrifício, pois não vim para os chamar de justos, mas sim de pecadores. Então Jesus aqui, ele está falando que nós somos pecadores e ele veio para os pecadores. Então a conta é simples, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. E sabe, existem vários problemas nisso. O primeiro problema, eu acho que um dos maiores problemas, é que a gente não admite isso. Não é verdade? Às vezes a gente, às vezes a gente fica olhando para o outro, pensando assim, o pecado do outro é maior. O outro ele não sei, ele rouba. O outro ele usa droga, o outro não sei o quê. E a gente não pensa que nós somos pecadores, mas todos nós somos pecadores. Jesus disse isso. Então, isso que eu quero que, para a gente começar a falar sobre Jesus, a gente tem que entender isso, que nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. Amém? Então, sabe qual que é o segundo problema? Aí que vem aquela frase que estava ali. Esse daqui é o maior problema, gente. Essa frase está num livro que eu aconselho vocês ler, que o nome é Jesus é, do Judah Smith. Olha essa frase aqui, gente, que ele fala. O problema é que não gostamos de nos incluir na mesma categoria dos estupradores e assassinos. Eles pecam, nós apenas cometemos bobagem. Olha que forte que é isso. A gente não quer se colocar o nosso ego às vezes é tão inflado que a gente não quer se colocar na mesma categoria do que essas pessoas. Mas nós somos pecadores igual eles. Eu, você, nós somos pecadores igual eles. O nosso pecado que a gente comete, eu não vou tá falando aqui de o que é pecado, o que não é, mas o nosso pecado que a gente comete é o mesmo pecado de quem estupra e quem assassina as pessoas. Obrigado, tio Wagner. E aí que está o problema. A gente não quer se colocar nessa mesma posição.
Às vezes a gente se coloca num pedestal porque eu sou perfeito, porque eu não tenho problema, eu não preciso de Jesus, não sei o quê, mas todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Amém? Então, com isso, a gente vai para uma das primeiras definições de Jesus, que é algo que eu digo que Jesus é para mim e que a gente vai estar discutindo. Então, Jesus é amigo. Então, assim, gente, lá em Mateus 9, Jesus ele estava sentado comendo com os pecadores, com os cobradores de impostos. Então, Jesus ele é nosso amigo, ele é amigo dos pecadores. Olha que legal isso. Nós somos pecadores e Jesus é amigo dos pecadores. Então, olha, isso eu fico tão maravilhado com isso. Porque simplesmente, às vezes a gente pensa que, cara, Jesus não gosta de mim. Jesus, ele me olha com ar de julgamento. Não, gente. Jesus, ele é nosso amigo. Jesus, ele é nosso amigo. Mesmo nós somos pecadores, ele é nosso amigo. Então, Jesus é amigo dos pecadores. Jesus é amigo dos assassinos. Jesus é amigo dos estupradores. É isso mesmo? Estupradores. Jesus, ele é nosso amigo. Essa é uma das definições que eu quero que vocês comecem a pensar. Jesus é teu amigo. Independente do teu pecado, independente do que tu faça, Jesus é teu amigo. Mas sabe, uma coisa que às vezes a gente fica pensando, colocando isso na cabeça, que Jesus é amigo dos pecadores, que a gente fica estagnado nisso, sabe? Eu vou pecar porque, cara, Jesus ele é meu amigo. Eu posso pecar hoje que Jesus ele vai continuar sendo meu amigo. Aí que está o problema. Jesus ele é amigo do pecador, mas ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado do pecador. Você pode cometer qualquer pecado, você pode fazer qualquer lambança, cagada, enfim, que Jesus ele vai te perdoar. Mas o teu pecado, ele odeia. Por que ele odeia o pecado? Porque o pecado traz destruição. Porque o pecado traz consequências. Sabe, gente, eu vejo... Esse dia eu estava conversando com o pai. E, cara, o pai estava, muito triste, assim. Ele pedindo ajuda para mim. Porque o filho dele estava viciando em drogas. Era viciado em drogas. E o pai falou, cara, me ajuda, velho. Porque o meu filho está passando por isso. Então, o pecado do filho estava destruindo a família dele. Então, olha por que Jesus odeia o pecado. Lá em João 8, eu quero abrir aqui. Isso é lindo, gente. Que mostra como Jesus, ele é o amor de Jesus para com nós pecadores. Deixa eu abrir aqui em João 8. Então, certa vez eles estavam lá nas quebradas de Jerusalém, lá, naqueles lugares lá. E daqui a pouco, Jesus viu um tumulto e o pessoal estava perseguindo uma mulher. Essa mulher, segundo a Bíblia, eu não sei, mas é um pensamento meu, provavelmente aquela mulher era prostituta. Então, a Bíblia relata que os religiosos da época estavam querendo matar aquela mulher, porque a lei falava que eles tinham que matar quem cometesse adultério. Então, eu vou ler aqui para vocês, no versículo 3. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que a pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Nossa, gente, quando eu ir para o céu, eu quero perguntar para Jesus o que ele escreveu na terra, porque nenhum dos evangelhos relata isso. Não sei o que ele escreveu. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra.
Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher, no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não o condeno. Vá e não peques mais. Então, olha que lindo o coração de Jesus. Aqueles religiosos, aquelas pessoas estavam querendo matá-la por causa de um pecado, e Jesus está lá de boa, começa a escrever na terra, fala lá para eles: quem de vocês que nunca tirou a primeira pedra? Nunca pecou, que atira a primeira pedra? E eles pegam, não atiram a pedra, porque eles são pecadores também. E Jesus pega, e isso que é o mais bonito, quando ele fala assim, gente, quando ele fala: eu também não te acuso, eu também não te acuso do teu pecado. Então olha como que Jesus olha para a gente. Ele não julga a gente. Ele não julga os nossos atos, ele não julga os nossos pecados. Sabe, o que a Luana falou ali é tão bonito, que, cara, às vezes a gente fica olhando para o que os outros pensam da gente, a gente fica olhando para o que os outros falam de nós. Mas não, cara, não se preocupa com isso. Porque Deus te ama, Deus ele te olha com esse olhar de misericórdia. Sabe, muitas vezes pessoas nos julgam, pessoas querem nos apedrejar por atos que a gente cometeu, por coisas que a gente fez. Mas, cara, o que importa é o que Jesus pensa da gente. Claro, o pecado é errado. Aí aí que tá, gente. Aí que tá o mais legal também. Tudo é mais legal, tudo é mais legal. E Jesus disse: eu também não condeno, mas vá e não peques mais. O que Jesus está fazendo? Ele está falando: cara, você é pecadora, mas assim, vá lá e não cometa mais esse pecado. Eu te perdoo por esse teu erro, eu te perdoo por você ser adúltera, mas vá e não peques mais. Então é isso que Jesus fala para a gente. Esse é o amor de Deus. Deus, ele odeia o pecado. Então ele fala para a gente, quando a gente comete algum pecado, faz alguma coisa, ele fala: beleza, te perdoo, mas vai e não peques mais. Não volte atrás. Não cometa mais esses pecados. Amém? Então, Jesus, ele é amigo dos pecadores, mas ele odeia o pecado. Amém? Vamos para o próximo tópico. Jesus é amor. Eu quero abrir em João 3,16, que eu pedi para a Luana ali. Pode abrir ali, Luana. Cara, esse versículo é legal. Nossa, é muito bonito. Todo versículo é legal e bonito para mim, quando fala de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho, para que todo que aquele crê não pereça. Eu fiz só até essa parte sem mais uma parte aí, ó. Mano, completou. Olha que bonito, gente. Isso aqui, esse versículo é um versículo muito famoso. Você já deve ter ouvido aqui na igreja, ou já deve ter visto no Facebook, no Instagram. O Lucão fala dos carros lá, dos caminhões, mas eu nunca vi no caminhão, mas só Facebook, Instagram eu sempre vi. Porque Deus amou. Deus amou. O que é amou? O que é amou? Amou? Amou. O mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Deus, ele deu o seu único Filho. Ali fala: para que todo que nele crê não pereça. Aí o mano completou: mas tenha vida eterna. Então isso aqui, cara, se eu quisesse parar nesse tópico aqui, já teria explicado o amor de Deus para a nossa vida. Ele deu o seu Filho. Deus, ele deu Jesus por nós. Aí que está a coisa bonita que, cara, que é lindo de ver. Porque assim, nós somos pecadores. Lembra que eu falei, todos nós nascemos pecadores, mas por causa que Deus, ele deu Jesus, nós podemos se reconciliar com Deus. E a gente conquistou o perdão por causa disso. Se Deus não tivesse dado o Filho dele, se Jesus não tivesse se entregue para morrer por nós não teria a oportunidade que nós temos hoje, que é do que a gente estava falando, de pecar e cara, ser reconciliado com Deus. Cara, eu lembro que, acho que na Páscoa ali, a gente teve a Rede Jovem, e eu falei sobre isso, sobre a cruz de Cristo. Cara, eu acho tão bonito falar sobre isso, sabe? Que às vezes a gente
não entende o verdadeiro significado da cruz de Cristo, do amor de Cristo. Sabe, eu vou dizer para vocês, eu lembro que na célula todo mundo riu da minha cara. Acho que na segunda célula que eu fui, era Páscoa. E eles estavam falando sobre isso, sobre a cruz de Cristo, o significado de Cristo. E, cara, eu lembro que eu dei um balão assim, que eu tenho vergonha até hoje do balão que eu dei. Eu não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Lembra, mãe, que uma vez eu estava perguntando o que aconteceu com Jesus depois ressuscitou? Eu não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Porque eu tinha uma imagem de Jesus, eu tinha aquela imagem do Jesus lá naquela cruz, lá, ele morto. A única imagem que eu tinha de Jesus era aquela, de Jesus pregado naquela cruz lá. Então eu achava que Jesus ele não tinha ressuscitado. Mas olha o que é mais bonito. Jesus ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu. Vamos dar um grito? Oh! Jesus, cara, Jesus ele morreu por... Olha que lindo, cara. Jesus ele morreu por mim e por você e hoje ele ressuscitou. E está aí com nós nas quebradas. Eu creio que Jesus está aqui hoje. Cara, Jesus está aí com nós, Jesus está curtindo aí a Rede Jovem hoje também. Sério? Vocês estão rindo, mas é verdade. Então assim, gente, cara, nenhum pecado como é que eu posso dizer? Irrepagável. Eu anotei ali essa palavra porque é muito difícil de falar. Então nenhum pecado é irrepagável. Cara, todo pecado que você cometeu hoje, ontem, cara, assim, tem coisas que Deus ele é justo, que vamos supor, se você chegar a matar uma pessoa, Deus ele vai te perdoar, mas você vai ter que ser preso. É verdade? Mas Deus ele vai perdoar teu pecado. Só que você vai sofrer as consequências que você vai preso. Não é verdade? Então, todo pecado é pagável. Todo pecado. E sabe o que é mais lindo, gente? Para esse pecado ser limpo, o preço que esse pecado foi pago foi através do sangue da cruz de Jesus. Não sei se vocês já pararam para pensar. Para hoje a gente estar aqui, rindo, sendo feliz. Porque eu tinha muito pecado na minha vida, que estava destruindo a minha vida, que me deixava muito triste. E eu creio que Jesus me curou, creio que Jesus me perdoou, e hoje nós estamos aqui faceiro. Mas por quê? Porque teve um alto preço a ser pago. Uma pessoa teve que morrer para nós estar aqui. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Jesus, ele teve que morrer. Jesus ele teve que sofrer. Eu não vou entrar nisso, mas senão a gente ia ficar aqui até 11 horas da noite. Mas Jesus passou por coisas terríveis. Terríveis para a gente estar aqui hoje. Cuspiram na cara de Jesus, bateram nele, fizeram, estraçalharam o coitado. Para nós estar aqui hoje. Não sei se você já parou para pensar nisso. Amém? Então, Deus é amor. Próximo tópico, Deus é Pai. Jesus é Pai. Deus é Pai. Jesus é Pai. Então, quem Jesus é? Pai. Sabe, gente, uma coisa que eu fiquei, quando eu descobri isso, eu fiquei, velho. Sabia que assim, quando a gente... Na escola, eu lembro, você ia falava de Jesus, essas coisas assim, de Deus, essas coisas de igreja. Eles falavam assim, você é filho de Deus. Não sei o quê, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Acho que deve ter música, né? Eu somos filhos, você também. Então, tem até a música, que nós somos filhos de Deus. Mas, cara, isso é errado, velho. A Bíblia é clara em dizer, lá em João 1:2, que nós não somos filhos de Deus quando nós nascemos. Você não é filho de Deus. Mas existe uma forma de a gente nos tornar filhos de Deus. Então eu vou ler João 1:12. Olha que legal. Mas
todos que crerem nele e o aceitarem, ele o deu o direito de os tornarem filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Sem Jesus Cristo, nós somos apenas criaturas de Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando eu rezei, ô Jesus, estamos aí, né? E sabe o que é o mais bonito? Luana, volta lá no João 3,16 para mim, fazendo um favor. E Deus confirma aqui. Porque assim, cara, nesse momento aí já estava rolando aí anos aí na humanidade lá, estava Moisés rolando, Abraão, tinha gente viva na época. E Deus fala assim, deu o seu único filho. Outras palavras diz filho unigênito. Isso é antes de Jesus morrer. Mas aí você pega depois Paulo, falando ali nos outros livros da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele começa a falar, Jesus era o primogênito de Deus. Então, qual que é a diferença de unigênito e primogênito? Unigênito é único. Isso aí eu fiz Harvard para descobrir isso. E primogênito é o primeiro de todos. Tipo lá em casa, eu sou o primogênito da família Jacques. A Luana já vem depois. Então, eu sou o primogênito lá de casa. Vamos dar uma salva de palmas pro Vitão. Só para eu beber uma água. Então, Jesus, ele é o primogênito. Isso a Bíblia começa a descrever depois que Jesus morre. Então, antes de Jesus morrer, ele era o unigênito, o único filho de Deus. Então, após a morte de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Após a gente conhecer Jesus, a gente teve a oportunidade de nos tornar filhos de Deus, e ele é o primogênito, e nós vemos depois, e estamos aí. Amém? Eu quero abrir em Romanos 8, 15 e 16. Abre para nós, Luana. Eu gosto demais desse versículo, gente. Mais um que eu falei que gosto. Está no meu top 100. Romanos 8. Vou abrir aqui. 8:15. Eu quero ler aqui na minha versão, desculpa. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus através de Jesus. Sem Jesus nós somos criaturas de Deus. E olha que lindo, que quando ele fala Abba Pai no hebraico ele quer dizer papai. Então, você não precisa só chamar Deus de pai, mas de papai. Deus, ele quer que você chame ele de papai. Sabe, e às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, não sei o quê, às vezes a gente vai orar, buscar Deus, e a gente começa a oração. Senhor, Deus, eis-me aqui. Mas, cara, aí tu pega a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando os discípulos a orar. E ele já quebra um paradigma lá com os religiosos da época. Ele começa com Abba Pai, Pai Nosso. Na verdade, a Bíblia no hebraico ela fala Abba Pai, que é papai lá na época. Ele não fala Pai Nosso, ele fala papai. Olha como que Jesus pede para que a gente comece uma oração, chamando Deus de papai. E sabe, gente, isso é muito lindo. Isso é algo que é um dos testemunhos meus para a minha vida, sabe? Eu já contei meu testemunho aqui, mas enfim. Mas isso quando eu chamo Deus de Pai, isso é tão forte para mim, sabe, gente? A Bíblia fala, Luana citou Efésios 1, que fala que Deus nos adotou. E, cara, eu olho isso e fico, Deus, você me adotou mesmo. Porque Deus me adotou no momento que eu mais precisava. Era no momento
que eu tinha falta de um pai terreno na minha vida, Deus me adotou como filho dele. Então, cara, isso é lindo, sabe? No momento que eu mais precisava de um pai, Deus, ele se mostrou um pai para mim. Sabe, gente? E, cara, eu quero falar isso para você. Deus é um pai para você. Jesus é um pai para você. Cara, independente de você ter... Sabe, eu vejo às vezes muitas pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai porque teve problema com seus pais biológicos. Não sei, o pai foi muito bravo, o pai batia. Tem casos extremos que o pai abusa de filhos e filhas. E essas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai. Mas Deus, ele é um pai perfeito. Deus, ele nunca te abandona. Deus, ele nunca te magoa. Deus é um pai perfeito. Então, nós fomos adotados por Deus. E sabe, tem uma música que eu gosto muito de ouvir, escutem, tem no Spotify, Adoção, do Israel Subirá. E ele fala que, no final da música, ele cita esse Efésios 1, 3, e ele começa a refletir sobre o processo de adoção. E quando uma pessoa é adotada, uma criança é adotada, ela entra numa família nova. Uma família abre as portas para ela. E é a mesma forma que acontece com Deus. A gente começa a fazer parte da família de Deus. A gente começa a fazer parte da família de Cristo. Sabe, nós aqui, na comunidade cristã, nós somos uma família, nós somos parte da família de Deus. Mas também, nós começamos a fazer parte da família celestial de Deus. Que no caso vem a hierarquia: Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então olha que legal, você é adotado pela família de Deus. Amém? Então, gente, tenham gravado isso que eu falei. Deus é um pai para a tua vida. Eu não conheço a tua vida, isso eu sempre falo. Eu não sei por que momento você está passando, mas, cara, Deus é um pai para você, sabe? Se você chegar em casa hoje e falar assim, mesmo que você nunca tenha orado na tua vida, mesmo que você nunca tenha falado com Deus, se você chegar assim, cara, papai, eis-me aqui. Deus, ele vai falar com você. Deus, ele vai mostrar o amor dele. Deus, ele vai mostrar a paz dele. Sabe, gente, tem vezes assim que eu tô bem louco, às vezes que eu tô cansado, às vezes que eu tô meio atribulado, e eu entro na presença de Deus assim, eu sinto uma paz, sabe? Uma paz de um pai, um abraço de um pai, aquela música que o pessoal cantou ali, que fala de um abraço ali, eu não lembro, mas eu lembro que fala do abraço. Cara, é tão bonito a gente receber um abraço de Deus. E isso está disponível para nós. Amém? Então, o último tópico. Jesus é mais que amigo, é friend. Isso aí foi uma zoeirinha. Mas agora, Jesus, ele é amigo, mas Jesus, ele é mais que um amigo. Por que ele é mais que um amigo? Lembra que eu falei? Jesus é amigo dos pecadores. Mas ele é mais que nosso amigo. Ele é nosso friend. Não, tô brincando. Quando eu digo isso, de Jesus, ele ser mais que nosso amigo, eu tô falando que, através da cruz dele, através do amor dele, hoje a gente tem a oportunidade de ser realmente amigo de Deus. Conversar com ele. E, cara, gente, conversar com Deus é tão real, é tipo, mais real do que as meninas estão conversando enquanto eu tô pregando. Tô brincando, tá? Só foi pra dar um exemplo. Então é mais real, é tão real você conversar com Deus do que você conversar com uma pessoa face a face. E sabe por que, gente, que a gente não acredita que isso é verdade? Porque às vezes a gente começa a colocar Deus numa caixinha, a gente começa a colocar Deus num lugar distante, a gente começa a colocar Deus como um ser supremo que joga raio em nós, e a gente não consegue acreditar que Deus, ele quer ser o nosso amigo, que Deus, ele quer ter um relacionamento com você.
Então Deus te chamou para isso, para ser mais que amigo dele. Para você viver um relacionamento com ele. Então você pode hoje, que nem eu falei, chegar na tua casa e falar: Jesus, eu tô aqui. Cara, eu tenho certeza. Façam isso. Jesus vai te responder. Claro. Aí que tá. Uma coisa que ninguém me falou isso quando me falaram isso, que a gente pode conversar com Deus. Porque até hoje, se eu fosse, né, ninguém tivesse me falado a verdade, eu ia estar até hoje tentando ouvir a voz de Deus. Quando eu falava assim, o Lucão falava: cara, hoje eu ouvi a voz de Deus. Tava na oração, eu ouvi a voz de Deus. Jesus falou comigo. E cara, eu ficava assim: cara, Deus nunca falou comigo. E eu já velho de igreja, gente, 1 ano já na igreja. E eu ficava: não, tô brincando. Já velho de igreja, já vinha nos 4, 5 cultos já. E eu, cara, Deus não fala comigo. E eu ficava, sem brincadeira, gente, eu não tenho mais esse histórico, mas eu procurava no YouTube como ouvir a voz de Deus. Sério, sem brincadeira. Como ouvir a voz de Deus, eu procurava no YouTube, tutorial, e eu encontrei o tutorial de como ouvir a voz de Deus. E lá, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Deus mandou um áudio no WhatsApp. Mas por que eu não conseguia ouvir a voz de Deus? Porque eu achava que Deus ia falar comigo, igual o Cid Moreira, que Deus ia falar comigo, tipo: ei, Murilo, eu tô aqui. Vamos conversar. Tamo junto. Eu achava que Deus falava comigo assim. Nunca. Até hoje eu nunca vi Deus falando assim comigo. Mas como que Deus fala com você? Através do Espírito Santo dentro de você. Sabe? Agora Deus está falando contigo, só que você não está conseguindo discernir. Ou às vezes está, né? Por quê? Porque Deus, ele fala com você, o Espírito Santo fala com você no teu pensamento. Só que a gente, claro, tem que aprender a discernir isso. Sabe? Às vezes Deus aí tá aí falando com você. Você tá pensando com o teu mesmo pensamento. Porque dentro de você tem o teu pensamento. Tipo, parem de pensar agora. Não consegue. Você deve estar, tipo, pensando: meu Deus, o que esse louco tá falando? Tem o Espírito Santo e o diabo. O diabo também tá na tua mente, gente. Sério. Só que você tem que aprender a discernir essas 3 vozes. Então eu creio que, assim, se agora você tá pensando assim: cara, o que esse louco tá falando? Cara, se é o diabo falando dentro de você. Agora que você tá pensando assim: ele falou que eu preciso chegar em casa e orar. Cara, é Deus falando com você que você tá precisando de oração, que você tá precisando de um relacionamento com ele. Vocês entenderam? Então, a gente consegue discernir. Exemplo. Vamos tentar achar um exemplo. O pior exemplo da minha vida. Você tá irritado com a pessoa. Aí, você pensa assim: cara, vou matar essa pessoa. Aí, você pensa assim, você vê algo na tua mente falando assim: não mate essa pessoa. Quem que é que tá falando com você? O Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo dentro de você. É assim que Deus fala contigo. Não com a voz do Cid Moreira. Nunca espere que Deus vai falar contigo com a voz do Cid Moreira. Então, Jesus é mais que um amigo teu. Jesus, ele quer ser o teu irmão. Jesus, ele quer ser teu amigo. Jesus, ele quer falar contigo. Cara, uma coisa que eu ouvi uma vez, uma frase de um pregador falando, que Jesus, ele espera o dia inteiro para você ir falar com ele. Para você ir conversar com ele no teu quarto, em momento de oração. Eu falei de intimidade. Como que a gente desenvolve uma intimidade com Deus? É isso que eu tava falando. Oração. Mas assim, oração não é você na igreja. Que nem o Vitão fez uma oração para mim. Lá não é oração. Quer dizer, é oração, mas não é. Aquela oração não vai gerar uma intimidade com Deus. Vocês me entendem? Intimidade. O que é intimidade? Tá um casal
marido e uma mulher, eles vão ter as suas intimidades. Aonde que eles têm intimidades? Num lugar onde ninguém vê. Não vamos falar no quarto, porque às vezes tem gente que, né, sei lá, né, não sei, eu não sou casado, mas às vezes, né, num lugar secreto, um lugar onde ninguém vê. Isso é intimidade. Então, a oração, você vai desenvolver um relacionamento com Deus, você vai ter onde você vai ter intimidade com Deus? É no teu quarto, é, sei lá, no banheiro, é num lugar... Meu Deus, tem tempo, né? É num lugar onde tá só você e Deus. Tá só você e Deus ali, mais ninguém atrapalhando. Isso é intimidade. Então, cara, você... Nossa, tá sendo muito bom a Rede Jovem. Muito bom a gente ouvir sobre Jesus. Eu fico muito feliz sobre falar de Jesus. Muito bom a gente estar louvando a Deus. Mas isso aqui, que a gente tá aqui, não gera intimidade com Deus. Não gera. A gente não gera intimidade com Deus. Nós não nos tornamos íntimos de Deus aqui. Nós só nos tornamos íntimos de Deus lá no nosso quarto. Amém? Então assim, gente, vamos fazer um propósito nós aqui. Todo mundo vai me prometer que nós vamos começar a desenvolver umas intimidades com Deus aí. Nós vamos começar a virar amigo de Deus. Então às vezes nós vamos chegar, não sei, agora, depois da rede ali, você vai lá no teu quarto e fala, Deus, tô aqui, velho. Se for, chama de pai, chama de velho, chama do jeito que você quer. Ele é teu pai, gente. Deus ele quer conversar contigo, sabe? É isso que ele quer, é isso que ele mais sonhou desde o teu nascimento. É um momento que você vai se encontrar com ele. É isso que Deus quer. Amém?